O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, jovens e muitos jovens, em especial temos aqui os jovens do Acamp, também as pessoas que participam sempre pelas redes sociais, aí nas fazendas e outras cidades também. Nós ouvimos na leitura do segundo livro dos Reis um profeta desolado, cujas escrituras dizem que era o único na época dele que permaneceu fiel a Deus em toda Israel. Pode ser, né, um exagero, mas está escrito: o único fiel. E por isso, esse profeta foi perseguido e saiu andando pelo deserto. Um grande deserto, até que num oásis encontrou um junípero e deitou à sua sombra, pedindo a Deus a sua própria morte.
Certamente, nós poderíamos diagnosticar isso como uma depressão. Dormiu, mas Deus enviou seu anjo para acordá-lo. Levanta, você tem o alimento ao seu lado. E ele come o pão que foi oferecido. Dorme de novo. Pessoa em estado depressivo só quer dormir. Ele dorme e o anjo o acorda novamente. Come! E ele come o pão que é oferecido. E ganha ânimo, ganha força. E caminha 40 dias pelo deserto até o Monte Horebe. Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, em que Moisés subiu e ali ficou 40 dias, escrevendo a lei de Deus. E agora Elias caminha 40 dias até chegar ao Horebe. É uma montanha que hoje fica na planície do Sinai, no Egito. Chegou ao destino, ao monte. E nós estamos numa caminhada que nem sempre é fácil, mas devemos confiar na providência divina. Isso mesmo. Não descreiam da providência divina. Eu já citei aqui, mas vou citar hoje, porque hoje temos aqui muitos jovens. Para vocês entenderem bem o que é isto. Há 20 anos, 20 nada, 30 anos, eu estava celebrando numa creche na periferia de Campinas, São Paulo. E ela era dirigida por uma freira muito idosa, Madre Ruth. A congregação foi embora da cidade e ela ficou, não quis deixar aquela creche, já com muita idade. E eu celebrava lá todo sábado e perguntei para a Madre Ruth: quem é que sustenta essa creche com tantas crianças? Ela falou: a providência divina. E não falta nada. Às vezes está acabando uma coisa, chega alguém aqui e oferece. Falou com toda tranquilidade. A providência divina, é isso. Nós precisamos estar confiantes. Eu nunca esqueci disso que a Madre Ruth disse. Vou citar outro exemplo. Em outubro de 2003, éramos 4 monges aqui no mosteiro. Um foi embora, o outro foi levado. Se tornou bispo. Ficamos em 2. Agora, para ser bispo, a pessoa precisa dizer o seu sim. E já era a 3ª vez que tinha sido chamado. Agora vocês imaginam o drama desse monge sendo chamado para ir embora e deixar somente 2. Numa comunidade
que era 4. E para manter uma comunidade monástica tem que ter 4. Quando eu fiquei sabendo que estava sendo chamado, eu disse, vai. E foi o que eu lembrei. A providência divina existe. Deus vai prover. E agora, um segredo, viu? Vocês só contam para os amigos. E diga para os amigos contar para os amigos deles. Atenção, já somos 4 de novo. E para formar o novo monge leva uns 8 anos, mas chegaram 2 aqui, viram o mosteiro e decidiram, nós queremos ser monge aqui. Olha aqui, ó, pouco tempo, poucos meses depois, né? E foram aprovados pelo abade James, lá em Edson, Kansas, nos Estados Unidos, que é o abade. Ele aprovou a entrada dos 2 ontem. Isso que vocês veem aí nessa caminhada dificultosa de Elias, acontece em nossas vidas, creiam. Nós precisamos crer. Às vezes a jornada não está fácil. Ele provém. Eu gosto muito de uma música. A música é em inglês, mas desde criança eu gosto dessa música. Chama Rock de Niná. Rock and Roll Lullaby. Rock de Niná, né? Olha aqui. Esta música, com B.D. Thomas. Eu tinha aquele disquinho com as 2 músicas, uma de um lado e outra do outro. Atenção. A moça tem um filho com 16 anos. Na música, né? Ela tinha 16 anos e eu nasci. E nós 2 crescemos juntos. E às vezes a situação era difícil. E minha mãe me balançava no colo e dizia, tudo vai dar certo. E hoje, diz a música, eu lembro, quando a situação está difícil, eu lembro de minha mãe dizendo, cantando aquele rock de Niná, tudo vai dar certo. Nós não podemos viver sem esperança. Porque se acaba a esperança, se a confiança de Deus é esmorecida, o que a pessoa vai se tornar? Uma pessoa amarga, uma pessoa murmuradora, uma pessoa ranzinza. E aí, o apóstolo Paulo, na prisão, isso mesmo, já condenado à morte, escreveu esta belíssima carta aos Efésios. Olha o que ele está dizendo. Não sejam assim, amargos, murmuradores. Não fiquem gritando, injuriando, cheio de ira. Não sejam assim, mas sejam bons uns com os outros. Perdoem, perdoem. Nós temos que estar livres, porque Deus nos fez livres, jovens. Mas a liberdade, ela tem uma dimensão espiritual.
Nós não podemos nos prender a essas teias de ódio, de raiva, de amargura, de rancor. Nós temos que perdoar e nos libertar. Caminhar na felicidade, caminhar na alegria, caminhar na paz de Deus, conduzidos por Ele. Por isso, Ele diz também: amem. Tenham amor em suas vidas. Pensem no bem dos outros. Aquelas pessoas que estão amarguradas, que às vezes falam mal de você. Rezem por elas. Não se deixe contaminar pela amargura delas. Sejam diferentes. Tenham fé, confiança. Caminhem com Deus. Os inimigos de Jesus, isso está no Evangelho, estavam murmurando. Ele diz uma coisa tão maravilhosa, eles murmuram por causa disso. Não suportam ouvir a palavra, não suportam ouvir Jesus dizendo que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que nos alimenta, o pão que fortalece, o pão que nos faz caminhar, o pão que nos faz enfrentar as dificuldades e vencer. Eu sou o pão da vida. E aqueles que foram instruídos por Deus, vêm a mim. Se alimentam deste pão. No entanto, o que esses homens ranzinzas, amargos estão fazendo? Murmurando. Não é esse aí o filho de José? Nós não conhecemos sua mãe, seu pai. Como que ele pode ter vindo do céu? Jesus falou: não sejam murmuradores, sejam discípulos de Deus, como mandam os profetas. Os profetas dizem: sejam discípulos de Deus. E para ser discípulos de Deus, tem que saber que Deus, e os profetas anunciaram, Deus prometeu enviar alguém que viria para dar a vida, para trazer a paz. É Ele. E é dele que nós precisamos nos nutrir a cada dia para enfrentar este mundo que aí está, cheio de todas essas coisas que nós não devemos ter, de que fala o apóstolo Paulo lá na prisão, escrevendo esta carta à comunidade de Éfeso. Nós temos, dia a dia, vou rimar aqui, né? A força da Eucaristia ao nosso dispor. É o Cristo vindo até nós. Ele, ao subir aos céus, ele disse: onde vocês se reunirem, eu estarei todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos crer nisso e vamos participar da Eucaristia com fervor e com esse princípio de que Ele nos alimenta, não como um pão qualquer que nós comemos e passamos a ter fome de novo, mas o pão que nos alimenta e nos coloca na vida eterna.